mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso, Las Cameritas Abertitas. E ela segue. Ai, uma coceira no pé. Ela segue. Bem-vindas, Sim. bem-vindas. Bem-vindas também vocês. Obrigada. E vamos, a gente tá num turbilhão de gravações no meio para vocês não ficarem sem conteúdos, porque estamos discutindo o quê? Vamos ter férias? Não vamos ter férias? Ai, vamos ter férias. Eu acho Mas que nós já deu. estamos em janeiro, eu acho, aqui, Não, gente. não, esse aqui vai ter que, porque eu já fiz o cálculo. Pra gente chegar até o final, porque a gente já gravou o último. Ah, então não Só a chegou gente vai ter que ainda. meter uns no meio. Entendeu? Sim. Entendi. Confusão. Ai, gente, alguém vai ter que resolver isso aí. É um pra cá, um mete um pra lá. Só quero ver. Ai, ai. E estamos aqui para o quê? Alimentar vocês. Por quê? Porque nós somos suas discipuladoras. Larissa. Não, é brincadeira. É porque o tema de hoje é discipulado, Vocês Brasil. pediram e pediram muito. Muito, eu imagino. Pediram muito. É um dos muitos. temas Um que horror mais de pedem. milhares, pedido, assim, ó. milhares. Teve chovendo. um que mandou. Falem, por favor. Não, é muito mesmo, tá? É muito mesmo. Na minha Pediram caixinha não apareceu muito. nenhuma vez. Tem um pra mim também. Né? Não, de umas 300 respostas nessa caixinha, umas 20 é discipulado. Meu Deus, Cauane. Digo pra vocês e provo, tá? É que Então, assim, amém. Estamos aqui para responder suas principalmente pessoas perguntas. de outras igrejas, que a gente é interdenominacional, né? Com certeza. Não é só da nossa igreja, porque o pessoal da Não, nossa igreja não. já sabe muito bem como a gente crê discipulado e como a gente vive discipulado. Mas tem gente de fora que tem muita curiosidade. Eu recebo muito essas perguntas. É que eu acho que vocês, não sei se vocês postam muito. Eu posto Não. às vezes quando eu tô fazendo discipulado. Ah, que apostila vocês usam? Que material é esse? Perguntam bastante. Você pode me Pra discipular? mim, ninguém pergunta nada desse assunto. Esse também. É que eu só falo de criança, que né? livro que vocês estão usando? A gente pode usar também? Como é que faz para você discipular a gente? Muito bem. Tu tá discipulando as mulheres lá? Tô. As pastoras? A minha carga horária, a minha carga de discipulado é... Não, aquelas que tu tava, da mentoria. Ah, mentoria, daí não é discipulado, né? Aham. Não. Eu fechei 1 ano, né? Minha meta era 1 ano com uma turma, aí fui até o final, fechamos 1 ano. Top. Mas E o que aí- tu ia falar? A tua carga? Horário. Não, como que eu faço as minhas, né? Hoje eu tô com as regionais, as esposas regionais, o que são? É as famílias pastoral que cuida de outras nossas igrejas. E nós estamos nesse grupo, eu e Cauane. Agora a Cauane tá só eu que tô lá boiando, né? Pois é, você não aparece em nenhum. Nenhuma é que nos horários que eu tô trabalhando, gente. É que, na verdade, a Lari nos colocou lá uma vez que a gente queria fazer o livro com ela. Ela estava fazendo o Privilégio Sagrado e a gente falou que queria fazer. Daí ela nos Que também colocou. nunca apareceram. Claro, compareci. Só que agora eu sou oficialmente mesmo. É eu que tô lá sobrando. Pode ser me excluir, eu tô de boa lá, né? É Vou meio lá, chato a comento. pessoa excluir a pessoa que tem que sair. Igual eu É pra eu aqui, sair, dos então? grupos de Joinville, eu que tive que sair. porque Eu tá acho meio que tu chato. pode aparecer lá pra contribuir. Amém, eu quero. Mas é porque os horários que é 3 da tarde, bem na hora do rush aqui Mas na minha é porque eu discipulo os Estados Unidos e Portugal. Portugal já é mas noite. é os de Joinville aqui que tem que... Se eu começar às estão 7 da suando o noite... bigode às 3 da tarde. Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. É, mas aí você aí dane-se, né, o resto. É, não é fácil. Não, lá elas acompanho. são muito tarde, elas vão pra muito de madrugada, em trajes. Não, é um bando de bebês, sabe? Eu sou a única que não tem bebê pequeno. É, todo é mundo- a coisa Eu só vou mais- lá pra dar opinião. É a coisa mais... Meu Deus, achar um horário É uma desses com a teta de fusos. fora, o outro com o bebê chorando. Tudo com, é bebê, é fuso. Aí Lari- é horário de buscar criança na escola. Eu Lari tenho que na encaixar, Grécia. tipo assim, ó. Ali. E acabou. É muito difícil. É pra eu continuar lá, então. E Tá entrar querendo- no Tu discipulado. tá aí. querendo me mandar embora, então. É isso que eu tô sentindo. Não, é Eu pra acho que entrar tem que no mandar. discipulado. Tu me Letícia mandaria Dani. embora, Larissa, Mandar pra outra embora da onde? cidade implantar? Tu tá querendo, né? Pra outra cidade, não. Não mandaria. Tô velha demais, já não tô mais pra isso. Tu Coisa acha que puxar eles têm pros que ficar jovens. aqui, Lari? Quem? Leidani? A Calete tem. É? Eu tô velha demais, já Tem falei que pro ficar. Lipão, o dia do discipulado. Ai, pobre do Lipão. Olha, esse sofre comigo nesse discipulado. Quero saber de vocês, quais temas... Eu não vou pra lugar nenhum, já tô avisando. Deixo Eu bem falava claro. também. Não vou pra lugar nenhum, eu tô velha, não tenho paciência, não tenho mais condições Não de estar tenho viajando. Tem nem ciático. Ontem eu falei pro Daniel, você que nós estava falando de viagem. Ah, porque eu comentei aquele negócio teu lá, Aham. tá? É? Sim. Aí comentei lá em Gente, casa que e ele isso? falou: ai, amor, tu gosta tanto dessas coisas. Eu falei, Daniel, não tenho ciático para participar desse evento. Eu não chego lá. Você é uma pedra de tropeço na missão. Fico lá deitada na areia. Não tem como, né? Ai, meu Enfim. pai. Enfim. Estamos aqui para falar sobre discipulado e responder muitas perguntas que fazem com relação a isso. Nós somos uma igreja, né, a Onda Dura
carrega essa forma de ser igreja muito forte, né? Desde muito cedo, né? Desde muito assim, óbvio, quando a gente nasceu ainda a gente apalpava muita coisa para chegar a muitas conclusões, mas entendemos da parte de Deus que nós precisávamos sistematizar, vamos dizer assim, tornar um jeito de ser igreja através do discipulado. Discipulado, grupo pequeno e comunhão, né? A igreja, o culto, né? São as três formas que nos identifica como igreja. Exatamente. E o discipulado, né? Nosso como igreja já passou por várias erramos, acertamos. E hoje não, já há alguns anos já é muito consolidado. E eu acho que isso que é o que faz as pessoas se interessarem muito por saber como é que a gente funciona como discipulado. E algumas coisas, eu acho que a gente precisa começar dizendo que não é discipulado, né? Aí a gente não está falando sobre o discipulado de Cristo, amém? Mas Jesus... de quem, então? Que não, tipo assim, né? Fiquei preocupada. Não, mas óbvio, né? Então, se for que nem Jesus, põe uma sandália e vai pra rua pregar. A gente tá falando de um jeito de fazer igreja. A sandália. Bota uma sandália na humildade, as sandálias de Jesus. Não, porque o que ela está querendo dizer é que o método que Jesus utilizava de discipulado era um método diário, de convivência, de viver junto, estar junto na missão. Exato. Que não é o que a gente consegue viver hoje, dadas e o que a gente vai conversar aqui não é sobre... E o que o método, outro Deus, o que a gente vai falar aqui não é exatamente sobre isso. Não vamos aprofundar sobre o que é o discipulado de como Cristo, foi né? o discipulado de Cristo. Mas, de fato, como a gente funciona como igreja, que a gente acredita ser o melhor caminho, né? Como igreja, foi o que a gente... Nossa experiência. O que funcionou. Aí eu tenho tanta história triste com isso. Misericórdia. E as pessoas começam falando o quê? Que discipulado, por exemplo, né? Eu já vi mesmo no Instagram, foto, um evento, e aí o nome é Estamos Discipulando Essas Mulheres, né? Como se o discipulado fosse tirar 1 hora em 1 ano e ensinar algumas coisas, por exemplo, né? E o que nós cremos ser o discipulado, de fato, é a formação do caráter de Cristo na vida de outra pessoa. Uma pessoa mais madura que forma o caráter de Cristo numa pessoa que foi o que Jesus fez. Só que, claro, a intensidade que Jesus fez é diferente da intensidade e a intencionalidade e o formato que a gente acaba fazendo por conta da nossa vida. Foi isso que Jesus fez, né? Formou o próprio caráter, né, dele, né, na vida dos discípulos. Ele foi, à medida que eles andavam, eles iam se parecendo com Jesus. É que eu acho que, assim, eu entendo o que a Lari está falando, porque eu já vi também alguns posts assim, eu ficava pensando, o que será que eles entendem como discipulado? Porque, assim... O que é o discipulado? Discipulado é o ato de seguir Jesus e levar outras pessoas a seguir. Perfeito. Né? Mas, no nosso contexto aqui como igreja, como que acontece o nosso método de discipulado, né? Uma pessoa mais madura na caminhada acompanha outra e não é um acompanhamento assim, uma vez a cada tantos meses ou então... Não é um café. Hoje eu tomei um café com a Letícia, então eu discipulei a Letícia. E daí amanhã eu tomei um café com a Lara, eu discipulei a Lara. Não, eu tenho as pessoas que eu discipulo de maneira fixa e que eu acompanho. É um compromisso e uma aliança com alguém que você dedica a sua vida. É um relacionamento perfeito, de compromisso e de continuidade, né? Não é assim algo pontual que eu vou lá e tenho uma conversa e aquilo foi um discipulado. Na verdade, a partir do momento que a gente se converte, a gente entra numa caminhada de discipulado com Cristo, né? E para que a gente possa, de uma maneira mais prática, crescer na fé, a gente pode ter alguns irmãos na caminhada que nos ajudam, que vão nos acompanhar. E aí, acho que essa é a diferença de como a gente acredita e talvez outras igrejas acreditam, que não é uma coisa assim pontual, aleatória. A gente tem muito claro, hoje, por exemplo, eu tenho muito claro quem são as meninas que eu estou discipulando nesse momento da minha vida. Que também, às vezes, não dura para sempre, né? A gente, às vezes, muda de área de atuação. Difícil, né? Tem gente que dura muitos anos, muito, né? eu já discipulei pessoas por 10 anos, as mesmas pessoas semanalmente. Isso, tem também... disso. Só que... Mas também não é uma coisa assim, essa semana, troca... Não, hoje todas nós aqui temos algumas meninas que Deus nos confiou nesse momento e que existe um derramar da nossa vida sobre elas que é
é só para elas. Tipo Jesus, né? Que ele dava, assim, comida para a multidão. Comida que eu digo de alimento, pregação. Aí tinha os 12. Aí ele ainda tinha os 3, né? Que era Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago e João. E depois ele tinha ainda Pedro, que ele teve algumas cenas mais específicas com Pedro, que de fato era quem ia, né, liderar ali a igreja primitiva. Então, a gente vive essa mesma realidade aqui, né? Por exemplo, hoje no nosso ministério, todas nós aqui, a gente tem um alcance que é para toda a igreja, né? Tem algumas que caminham um pouco mais perto, no nosso caso, a liderança, mas cada uma de nós aqui temos as nossas discípulas, assim, é meio ruim. Eu não gosto muito quando a minha discípula, né, que parece que, tipo, tá fazendo discípulo pra ti, é discípulo de Cristo, né? Mas são aquelas que, assim, tem algo especial para elas, sabe? Tem um horário na semana que eu vou me dedicar para elas. Eu encaro muito dessa forma, assim, sabe? Tem muitas meninas que eu cuido, que eu amo. Agora até um pouco menos, lá em Belo Horizonte, como é uma cidade menor, uma igreja menor, né? Aqui era numa proporção maior. Ainda que eu não quebrei também totalmente o vínculo com as pessoas aqui, porque somos irmãs, né? Claro. Então, eu ainda tenho essa relação de cuidado, assim, com algumas. Mas eu tenho aquelas que eu discipulo e elas têm uma atenção especial. Elas são as primeiras que eu vou responder no WhatsApp. Sabe? Existem coisas que Deus me ministra que eu não vou compartilhar na internet, que eu não vou compartilhar com todo mundo, mas elas eu vou derramar sobre elas, sabe? Com elas eu tenho o meu compromisso, assim, de orar mesmo, de cobrir a vida delas. Às vezes, outras eu vou citar na oração, sabe? Mas a Fran, por exemplo, que é uma mulher que Deus me confiou para cuidar nesse momento. Eu oro por cada área da vida dela. Existe um investimento especial. Acho que esse é o primeiro ponto de como a gente crê discipulado. Não é uma coisa pontual. Tá muito claro quem são as pessoas que Deus me confiou nesse momento. E a gente vive assim como igreja, né? A gente em níveis de pastoreio, mas todo mundo num grupo pequeno tem essa mesma relação com quem discipula, né? Assim, como igreja, toda igreja precisa de um nível de organização, né? De metodologias, né? De forma de se organizar e de funcionar. Então, nós, como Onda, por exemplo, a gente tem o material que é usado, né, que é entendido como aquilo que precisamos que todo mundo tenha e alcance e caminhe, né? Uma estrutura de caminhada que começa com o livro 1, que depois vai para o livro 2, depois o livro 3 e assim por diante. Quais livros extras também são trabalhados ali, né? A formação de liderança, né? A formação de novos discipuladores. Então, tem toda uma organização para que ele funcione, né? Só que é muito importante a gente não estabelecer isso como o único método de funcionamento, ou como se fazer um método significa discipular, né? Então, isso é o certo. Tipo assim, essa é a forma certa de fazer. até caracterizar o discipulado apenas com o compromisso, com o horário, com uma atenção especial, porque também isso é uma forma que entendemos de discipulado. O que não devemos é entender o discipulado como, por exemplo, uma coisa solta no ar. Eu acho que isso nunca foi assim. E eu acho que o discipulado em si, ele muda também. Porque vai passando. Pode terminar. Eu só quero finalizar que, assim, o que é a essência do discipulado? Você influenciar alguém a crescer na fé, a conhecer a Jesus, a formar o caráter e assim por diante. Essa é a essência, a base do discipulado. Ensinar a obedecer o que Jesus inclusive de Cristo, né? Aquilo que Cristo fazia. Por exemplo, Jesus veio e faz isso. Ele fez isso com os discípulos e com tantos outros, né? Que inclusive não eram discípulos dele, mas ele também, vamos lá, discipulou no sentido de ensinou e gastou tempo e investiu e assim por diante, né? Por quê? É muito importante isso, porque às vezes, vou pegar os meus filhos. Os meus filhos, eu não tenho um compromisso com eles de ter uma caminhada estruturada de apostilas que nós vamos fazer e assim por diante. Às vezes, nem durante aquela semana eu consegui sentar para ler a Bíblia com eles, né? Mas eu discipulo os meus filhos, por quê? Porque a base do discipulado é você ter um compromisso com alguém para ensinar Cristo para aquela pessoa. Que não se reduz a um método. Né? Isso. E por que eu estou falando isso? Porque o discipulado, às vezes, é com alguém do seu trabalho.
né? E você vai formar aquela pessoa, você vai investir, você vai mostrar Jesus, você vai ensinar. Quantos ali, por exemplo, eu sei de gente que começou pregando Jesus, a partir dali começou um compromisso, ensinou e investiu e ensinou sobre a casa daquela pessoa, Então, o que eu quero dizer assim, o discipulado, a gente precisa entender a essência dele, porque todo o resto, como fazer, quais métodos usar, onde fazer, tudo isso faz parte daí de uma outra categoria, que é a organização de como eu vou discipular essas pessoas que o Senhor tem me confiado. Eu ia falar do discipulado muda, porque assim, começando pelos filhos, né? Quando a gente tem a criança pequena, a gente que vai introduzindo os conteúdos para a criança, né? Tu vai lendo a Bíblia junto, né? Tu vai ministrando, que nem a Lari falou, né? No dia a dia. Só que vai chegar um momento, por exemplo, eu vejo pelo Samuel. O Samuel tem 16 anos. Eu não fico sentando com ele, porque agora ele já tem condições de ele mesmo buscar o Senhor. Então, o fim do discipulado é a pessoa depender 100% de Cristo. Ela ter a revelação. Muda os níveis de dependência. Exatamente. Que é o que deve acontecer também na igreja. A gente não pode criar as pessoas cada vez mais dependentes de mim. Eu tenho que criá-las dependentes de Deus. Que aí é o grande... Aí que para mim é o problema. Porque as pessoas entendem o discipulado para si. Eu estou formando, então é meu discípulo. Eu que falo. Cara, quanto menos dependerem de mim, mais de Cristo, melhor. Eu tenho que botar a glória para Deus. Então, hoje, por exemplo, eu não fico acompanhando. Às vezes eu vejo, por exemplo, agora eu estava vendo um estudo de Gênesis lá, mandei para o Samuel. Filho, começa a ler a Bíblia, olha aqui esse estudo, ele vai se virar, ele tem a vida dele com Deus. Então, se eu não fizer isso, eu vou tornar uma pessoa dependente de mim. É levar a maturidade, né? Exatamente. Por isso que, por exemplo, hoje... na minha maturidade com Cristo, eu não necessito mais de alguém toda semana que nem a gente tá lá, sentar e perguntar, Letícia, como tu tá? Não sei. Hoje eu já tenho uma maturidade para buscar em Deus, para ir atrás de um pastor, para ter mais independência espiritual. É porque acaba que essa relação de discipulado nas igrejas, tal, e aí qualquer um discipula, muita gente se aproveita disso para exercer controle. Exatamente. Para ficar decidindo a vida dos outros. Isso não é discipulado, né? Nossa, eu tenho conhecido muitos contextos lá de pessoas que às vezes vêm de outras igrejas, né? Que vivia essa relação, assim, até de dar as primícias, sabe? Pro meu discipulador. Ele é meu pai espiritual. É perigoso, essa né? coisa paternalista. É uma influência que, não souber usar, é muito fácil manipular alguém, né? Porque é o contato. E é exatamente isso, é manipulação. É manipulação. A pessoa toma decisões por ti, você tem que compartilhar, a pessoa tem que... E assim, enfim, é de um perigo gigante. E muita gente, às vezes, assim, bem intencionada, é discipulada e se submete a isso porque acha que isso é discipulado, né? E discipulado não é isso. Eu acho que... Poxa, o que eu ia falar? Não lembro o que eu ia falar. Ah, lembrei. Vocês já assistiram o filme A Forja? Não, ainda não. Ele fala sobre isso. Imagino que várias das mulheres aqui assistiram. Assim... Se tratando de uma obra cinematográfica, não é um destaque, assim, no sentido de vai pro Oscar, né? Mas eu me emocionei muito. Acho que quem é cristão vale a pena até para apoiar, sabe? E é exatamente esse tipo de relação que a Lari comentou, assim, de que conhece no trabalho, tal. É exatamente assim, sabe? Por exemplo, no caso lá do filme... Eu até tô com medo de estar esquecendo, assim, detalhes. Mas, por exemplo, o chefe, ele tem é um homem cristão, um homem de Deus... E ele tem uma indústria, uma empresa lá, sei lá. E ele meio que abraça um menino, assim, sabe? Um menino que não tomava jeito na vida, que é filho de uma mãe crente, abandonado pelo pai. E o menino não tomava jeito, não conseguia trabalho, sabe? Vivia uma vida toda desregrada no mundo e tal. E ele consegue um emprego, o guri começa a trabalhar lá. Ele investe. Investe, sabe? De todas as formas, assim. Ele ensina até a cumprimentar, sabe? Daí tu legal. vê... e aí ele começa a levar pro grupo dele, que é como se fosse um GP, mas chama A Forja, onde cada homem leva um outro homem e eles começam a se acompanhar, a orar juntos e ministrar um na vida dos outros. Do outro é muito legal. E aí esse menino, além dele se converter, se batizar, crescer na caminhada com Deus, ele começa a crescer lá na empresa também. Ele aprende a ser um homem, a se vestir, legal. sabe? Muito legal, assim, que mostra bem essa relação de investimento, sabe? E aí também eles têm conversas mais profundas. Eu acho que eu tô contando o filme todo. Então, enfim, mas não é uma coisa assim, spoiler, porque não tem nada assim, que surpreendente que acontece.
que eu estou contando. Mas tem, por exemplo, assim, tem um problema bem grave com o pai, de falta de perdão, e a gente vê ele aprendendo isso depois, já lá na caminhada, sabe? O discipulador senta com ele e ele abre o coração, chora, né? Esse acompanhamento. Eu acho que essa é a diferença de um aconselhamento pontual, ou então de uma relação assim só de amizade na igreja. É uma pessoa que tu tem um compromisso que é fixo. O método, como a gente faz aqui na nossa igreja, ele facilita isso. Ele não é o fim, mas ele facilita. Porque numa vida tão corrida que às vezes Se tu não colocar um dia, tu não faz. Até com o nosso marido. Às vezes a gente não marca um horário ali que a gente vai ter um tempo de qualidade, né? E aí como que a gente vive isso na onda dura, né? A gente tem um horário semanal que a gente se encontra ou só com aquela discípula ou então com outras, a gente faz em grupo também, principalmente a nível de liderança. E a gente entende que o discipulado, ele tem 3 ênfases, vamos dizer assim. Uma é a amizade, né? Então não é um relacionamento assim de professor e aluno. A gente desenvolve uma amizade mesmo. Existe um esforço, né? Para que eu me abra, a pessoa se abra, para quebrar esse gelo, né? E levar a pessoa para minha vida. E é via dupla, né? Não é só a pessoa que fala e eu. Não, dentro da medida da maturidade da pessoa. A gente ensina com a nossa vida, tem que com o nosso exemplo, também, né? sendo gente, né? Não é uma coisa mecânica, assim. Então, a gente investe em criar um laço de amizade e realmente, assim, hoje olhando pra minha vida, hoje, por exemplo, tô aqui visitando Joinville e marquei de encontrar algumas pessoas, né? Quase todas as meninas, assim, que eu encontro, que eu tomo um café, que eu tenho um tempo maior, são meninas que eu discipulei, sabe? Que, envolve tanto a vida, sabe? Quando tu vê, assim, tu tá abrindo detalhes da tua vida, a pessoa também, e cria um vínculo, né? Uma amizade. A amizade, a igreja proporciona esse movimento, né? A gente usa também o termo transparência, porque também o discipulado é um ambiente mais seguro, onde tu pode confessar pecados, às vezes coisas que tu teria vergonha de falar para outra pessoa, ou num grupo pequeno, numa célula, tu fala ali nessa relação mais íntima, para você também a pessoa poder orar contigo. Aliás, toda vez que a Bíblia fala sobre confissão de pecado, tem oração depois, né? Então não é só confessar e eu falo o que eu fiz, é pra gente orar pedindo cura. E ensino. Então a gente tem umas apostilas, né? Nós trabalhamos com algumas apostilas, todas as igrejas da Onda é padrão, e a gente sempre estuda uma lição. A pessoa decora um versículo, a gente lê juntos e o discipulador vai explicando, né? E são questões, assim, doutrinárias da fé, e à medida que tu vai crescendo, daí começa a ter lições sobre liderança, sobre caráter, outros assuntos. Isso é um método, né? Talvez na sua igreja aí não tenha um método assim, mas você pode, sei lá, se propor a ler a Bíblia mesmo, propor a ler livros, ou até mesmo consumir um conteúdo de alguém que já faz isso, né? A gente pode ter o nosso, enfim. A grande questão não é que esse é o jeito certo. Existe várias, né? A gente apontando para Cristo, lendo a Bíblia junto. Às vezes as pessoas pedem muito para mim, chega assim, eu quero um discipulado infantil, qual que é o livro de discipulado, não sei o quê. Gente, tem muita variedade, vai depender da idade da criança, vai depender do grau de compreensão. Mas assim, se tu te propor a sentar com teu filho ali, sei lá, um tempo, orar com ele, ensinar um texto bíblico, tu pode usar a Bíblia mesmo, não precisa nada de muito, né? Pega o texto, tu já está discipulando, às vezes as pessoas querem um método, querem qual que é o jeito certo. Tem vários livros que eu poderia indicar. E assim, já fiz, alguns eu gosto, outros eu não gosto. A gente tem que ir explorando e vendo as possibilidades ao longo da vida. Não é uma coisa que assim, eu vou aplicar esse livro e vai dar certo. Não, tu vai fazendo uma coisa, daqui a pouco outra. Posso fazer uma pergunta? Experiências pessoais que vocês já tiveram, assim, de ser, sei lá, foi bênção, ou então, assim, eu vi a pessoa crescer, sair das drogas, ou então que foi frustrante, porque acontece muito disso também, né? Eu lembro de pessoas, assim, que eu discipulei, sabe? Assim, não foi pra frente, sabe? Se desviou. Acho que tem muito disso, assim, também, né? Porque... e também é muito gratificante quando a gente vê aquela pessoa caminhando, crescendo. O que vocês têm de história pessoal para compartilhar? Eu não acredito em discipulado. Não, eu acho que eu vejo muito assim, o ensino ele é um pilar. Eu acho que na verdade não dá para sair sem ele. Eu acho que é importante assim, né, ter como regra. Óbvio que há exceções, tem discipulado, por exemplo, que engata numa situação e aí se for o discipulado, né? Acontece muito.
Mas uma coisa que eu amo ver, assim, é quanto... É mais ou menos, né? Falando desse pilar, que é o pilar da amizade, que eu digo nem a amizade no sentido de... então vamos sair daqui e já tomar um café juntas. Não? Ou vai num aniversário do outro. Relacionamento. Mas até dentro do próprio discipulado, eu acho muito lindo, assim... Como é mais ou menos o que as meninas encontram no pod, né? E óbvio que aqui não somos discipuladoras de ninguém, né? Comecei brincando com isso, mas não é isso. Isso não é discipulado. Mas eu acho esse pilar, eu acho fantástico, assim, observar algumas coisas de influência sua na vida daquelas mulheres, assim. Eu, por exemplo, eu discipulo a vida inteira, né? A vida inteira eu discipulei, assim, mesmo, assim. É a base, é a estrutura da nossa liderança, da pregação, de tudo aquilo que a gente já cresceu, foi em discipulado a maior parte, né? Mas até só um parênteses bem rapidão, Lari, sem querer te intrometer rapidão. Acho que muita gente acha que a onda às vezes se destaca porque ela é moderna, contemporânea, né? Mas eu acho que nunca foi isso. Eu acho que sempre a nossa maior força como igreja foi o discipulado. E é a raiz, né? A gente, assim, o que deixa uma árvore forte é o quanto ela tem de raiz espalhada e comprida para baixo, né? Ela dá esse equilíbrio. Para nós, a nossa raiz é o discipulado, não são os eventos, não é o brilho, não é o marketing, não é a igreja, a estrutura, mas de fato o discipulado, assim, o ensino, o discipulado, a influência, 1 a 1, pessoal, é a nossa raiz. E aí uma das coisas que eu acho muito lindo, e assim, pela minha experiência, que eu amo, assim, eu discipulei a vida inteira, mas agora falando especificamente desse tempo, né? O que a gente mais conversa lá no discipulado, assim, muito mesmo, a gente faz a lição e tudo, e abre o coração e tudo mais, é perceber quanto aquilo que o Senhor ministra em mim, na minha vida, eu como mãe com os meus filhos, as minhas decisões, as minhas dores, né? As coisas que eu enfrento, por exemplo, muito elas sabem, né? Essa influência por causa do relacionamento pessoal. O quanto isso multiplica na vida dessas pessoas. É mais ou menos assim, é como se você pudesse ter o conselho de uma mãe, o conselho do pastor, né? O conselho, óbvio, cada um no seu nível, assim, até de conhecimento e entendimento, mas esse pilar do discipulado, que é de influência, por ter uma amizade, por ter um relacionamento pessoal, é o que mais me encanta no discipulado. É o andar junto. Eu vejo muito assim, por exemplo, os discípulos vendo... Eu vou pegar um exemplo, né? Quando Pedro corta a orelha do soldado, Jesus cola de novo. Eu acho que é nesse que ele fala, né? Aparta de mim, Satanás. Que ele fala para Pedro, eu acho que é nessa... Não. Não é exatamente, mas não nesse contexto de que Pedro estava... Abre aí, amiga. Pedro estava dizendo para ele não ir para a cruz, que ele não podia morrer. Daí ele fala pra mas Pedro vai e protege Jesus. Dá uma olhadinha, amiga, depois. Bom, o que eu quero dizer? Ali Jesus não estava... Ele não estava... Não tirou para dar uma lição no sentido, um ensino. Senta aqui que eu quero ensinar algo para vocês. Foi no dia a dia ali, né? Foi num ímpeto de Jesus de corrigir Pedro, ele fala sobre a maior missão de Jesus. Que não é ter amigos, ou não é que protejam ele, mas que ele veio por algo maior que ele. Ele estava falando para Pedro e para todo mundo que estava olhando... Eu prefiro a missão do que você querer me proteger, do que a sua amizade. E eu acho isso, no discipulado, algo muito, muito extraordinário. Eu acho que é o que faz, assim... Eu olho para as pessoas e falo assim, meu Deus, olha só. Essa pessoa está falando aquilo que eu ensinei no meio de um choro que eu chorei com as minhas discípulas, falando, olha, estou passando por isso e eu vejo elas enfrentando coisas... E eu não tirei aquele dia para dar uma lição, eu só abri meu coração, eu só chorei. Então, essa pessoalidade, assim, é o que mais me encanta no discipulado, assim. E por isso essa relação de amizade, né? Porque, às vezes, a gente, quando só tem um encontro ali, onde a gente lê a Bíblia e ora junto, é muito limitado. Por exemplo, assim, a gente enxerga realmente os erros. Sabe aqueles pontos cegos que a pessoa tem, que às vezes a gente vai ter que dar um toque, exortar? Sim. A gente vê no relacionamento. Eu gosto muito de ver como que as meninas que eu discipulo
se relacionam com os maridos. Eu gosto de estar na casa, às vezes, se eu posso conhecer a família, sabe? Ver como que elas lidam, assim, com a vida. Isso abre até a nossa visão para a gente poder influenciá-las e ajudá-las a obedecer. Porque uma coisa muito legal do discipulado é ensinar a obedecer o que Jesus ordenou, né? Mateus 28 vai dizer isso. Portanto, foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não tem como começar uma caminhada de discipulado sem a pessoa se converter, sem um novo nascimento. Não dá para exigir vida, transformação de quem nem nasceu de novo. E depois é ensinar a obedecer. Isso é maravilhoso, porque não é somente ensinar para a pessoa ter uma formação teológica, senão ela faz o college e tudo mais, vê vídeos na internet. Mas é ensinar a obedecer. Como que eu coloco isso em prática? Aprender de fato a perdoar, aprender de fato a ser uma mulher virtuosa. E para isso a gente conta com a companhia dele, porque ele diz, né? E eu estarei convosco até o fim dos tempos. Enquanto eu estou discipulando, Deus vai derramando sobre nós sabedoria, graça, vai usando mesmo a nossa vida. E um ponto que a Lari está falando, eu acho que a influência de como a Lari discipula me fez também entender isso, de você ser gente com as meninas que você discipula e compartilhar também as suas fraquezas, os teus dilemas. Isso abre caminho para que elas abram para ti e aponta para a glória de Deus, entende? Não aponta para a tua perfeição, para o teu comportamento moralista e tudo mais. Tem a Cibele, que eu já falei dela algumas vezes aqui, né? Junta ali para ela, coitada. É uma... ciático. Eu sigo doente, pessoal. O pessoal da terceira idade vai se identificando. A Cibele, ela é muito engraçada aqui. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas às vezes eu tô abrindo meu coração no discipulado e ela fala, Cal, eu tenho você aqui, ó. Só que todo discipulado tu se despenca. E daí eu fico tentando trazer tu de volta, mas tu fica se despencando. Nunca imaginei que tu tinha pensado isso, que tu tinha, né, isso no teu coração. Volta pra cá, tu fica se jogando. Eu falei, não, mas isso é maravilhoso, né, Cibele? Mas é isso, é por isso que a gente precisa fazer isso. Eu já até comentei aqui da questão já deve ter falado isso em algum momento, né, sobre a questão da transferência na psicologia, que quando a pessoa começa uma terapia, estou eu aqui falando para psicóloga, sabe? Pode explicar melhor. Não, mas você é quase psicóloga, só não pegou o diploma. Quando a pessoa começa a terapia, ela transferencia para aquela pessoa ali alguém que para ela é muito importante, e essa transferência faz com que ela realmente começa o processo terapêutico, né? Ela vai enxergar a mãe, um pai, enfim, né? E quando a gente começa no discipulado, isso também acontece, de certa forma. Só que a pessoa transferencia para ti a figura de Deus. Tudo que tu vai falar é como, tipo assim... Vem do Senhor. Vem do Senhor, entendeu? Só que aí, qual que é o caminho do terapeuta e também do discipulador? É desfazer isso na pessoa, né? Porque, por exemplo, a pessoa começa lá, se apaixonou, a pessoa começa a fazer terapia, o terapeuta é a pessoa mais perfeita do mundo. O terapeuta não pode corresponder àquilo ali, senão ele vai deixar a pessoa, vai co-transferenciar para a pessoa. E é a mesma coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que rebater para Deus. Então, assim, quando a gente começa a tomar glória para a gente, as minhas palavras de sabedoria, a gente tá assim, acabando com a vida daquela pessoa, porque aquela pessoa não vai para Deus. Então, por isso que a gente tem que se humilhar, dizer que a gente está errado, que a gente peca também, que a gente tem que confessar pecado, não tem que estar pedindo honras, louvores o tempo inteiro, tá recebendo, todos me amem, todos me adorem, porque aí isso aí acaba maculando a vida daquela pessoa com Deus, porque vai chegar um momento que aquela pessoa não vai mais te enxergar, ela vai amadurecer na fé, e aí tem um outro momento do discipulado, que é quando tu te decepciona com a pessoa que te discipula. E isso é o marco do nosso crescimento com Deus. Porque tu vê que aquela pessoa é um pecador igualzinho a tu, e aí tu continua amando... É um pecadorzinho mais maduro. Continua amando e se submetendo apesar daquilo quem ele é, porque quem merece o único que é perfeito e digno de glória é o Senhor. Então, às vezes a pessoa fica, meu Deus, me decepcionei com o meu discípulo. Bom, agora tu está atingindo um número de maturidade, porque é isso aí. Então, é um processo de discipulado, assim, que precisa acontecer. Claro que é importante ter uma admiração. Você tem que minimamente admirar aquela pessoa, assim, né? Porque é uma pessoa que tu se inspira na caminhada. E é um conselho para quem aí é discipulador. Seja uma pessoa que inspira também, né? Tipo, também, sim, não certeza. é? Tô aqui, obrigado. Né? Mas é exatamente isso. Essa frustração coloca Deus no lugar de Deus, discipulador no lugar de discipulador. Porque aí tu vai ter se submetendo
porque tu sabe que aquela pessoa é uma pessoa mas ela também tem erros, também tem falhas, ela também vai ter pecados. E uma coisa muito importante que a gente precisa saber sobre liderança, até ontem estava gravando as aulas lá do college, tinha uma aula que era sobre liderança, né? E emocionalmente saudável. Um líder, ele é um entre os iguais. A gente nunca pode perder isso de vista, sabe? Ele é um irmão. Ele é um irmão. Um pastor é um irmão. É um irmão na fé. A gente está todo mundo no mesmo barco. Deus deu autoridade, funções, especificidades, mas às vezes a gente encara a liderança assim como se fosse realmente assim, ó, um ser intocável e que eu preciso... Isso assim, ó, é tóxico para a igreja num nível, a relação que a gente precisa ter com o discipulador é de relacionamento mesmo. Perfeito. E precisa ser assim, ó, de lá para cá e de cá para lá, assim. Eu tenho que ter abertura para ser corrigido pelo meu discipulador e eu tenho que ter abertura para corrigir o meu discipulador, sabe? Como alguém que é só mais um irmão vulnerável, que pode cair a qualquer momento. Esses dias eu estava ouvindo o Geise discipulando, que ele estava fazendo lá em casa, no escritório, no chamada de vídeo, e eu ouvi ele perguntando assim, cara, me dá um feedback. Eu ouço muito ele falando isso nos discipulados dele, sabe? Me dá um feedback, cara. O que eu tenho que melhorar como teu pastor, cara? Pode me corrigir. O que tu já viu eu lidando com a Aninha, com a Cal, porque a galera tem frequentado a nossa casa, os líderes, né, estão conhecendo a gente. Pode me falar, cara, pode me falar. E volta e meia, ele pede assim, ó, pra mim não precisa pedir, que eu mesmo já tomo a iniciativa. Ele tá até evitando. Ele diz que eu sou a perseguidora de Israel. Mas ele pede volta e meia, ele fala, cara, me dá um feedback da pregação. E ele pede assim, como quem quer crescer, sabe? Eu não sou de pedir, porque eu prefiro... Pense bem, também. Se quer me exortar, pense muito bem e faz um bom de um sanduíche, tá? Honra, exorta e um encorajamento no final. Semana eu que eu isso sou pro pessoal sensível. do Kinder, pros gerentes. Eu tô fazendo o feedback com todos. Eu falei, gente, sanduichinho. Essa coisa. Dá uma elogiada, exortadinha no final já. É sempre eles bom. A liderar, né? Ensinando Não, eles a fazer. eu amo, sabe? Eu amo em Cristo. Na carne, eu não... Eu amo, tipo, no sentido de que eu sei que eu preciso e é uma bênção. Mas o Geise, ele é muito, tipo... me critiquem, sabe? Tipo, não é pra tanto. Comigo também não tem esse preparo emocional, né? Mas isso é muito importante. O líder, o discipulador, o pastor também se colocar nesse lugar, sabe? Até por um cuidado com ele mesmo. Porque senão o discipulador, ele vai acreditando mesmo que ele tem todas as respostas. Ele vai se blindando, ele vive uma pessoa cheia de defesas, assim, né? E aí acaba que um errinho dele vai tomar uma proporção muito grande. Porque a expectativa era que ele fosse perfeito. Eu não sei se vocês viram, eu não sei bem o que é, porque eu peguei só cortes, assim. É alguma coisa do Dizascope. Deve ser um... Não sei. Ele tá sentado, assim, o Douglas tá sentado e tem várias pessoas bem jovens, assim. Vocês já viram os cortes disso? Não sei o que é. É o Dizascope School, eu acho. Eu não sei o que é. Eles eu vi vários formação. cortes. E aí tem um dos cortes que ele fala disso. Ele fala o seguinte, que ele entendeu que ele não poderia ficar só ministrando e pregando fora, porque quando ele estava fora, quando ele estava nos lugares onde todo mundo, ele achava que ele era o máximo, porque aí todo mundo, tu é uma bênção, não sei o quê. E que quando ele estava no discipulado, que ele era humilhado, que as pessoas não concordavam com ele, achavam que ele estava fazendo tudo errado. Ele até falou, eu vi esse corte, que ele começou a colocar pregadores da igreja dele para pregar, para ele sentar e ouvir. Gente, eu fui tão impactada, eu fui visitar uma igreja lá em Belo Horizonte, a Igreja Esperança, né? Do pastor Guilherme. Do Guilherme de Carvalho, né? Do Igor Miguel. O Aender é de lá também. Fui muito impactada, assim, ó, em muitos aspectos. Com a humildade, com a simplicidade. Uma igreja linda, sabe? A pregação, tudo. E quando eu cheguei, a gente chegou, sentou atrás. Os pastores estavam sentados na última fila ali, sabe? E, tipo, ninguém notou, assim, sabe? Eles ali naquele lugar, tal. E depois ele saiu, foi lá na frente. E não que eu ache errado sentar na frente. Tipo, lá em BH, a gente senta na frente até por uma questão de que a gente está organizando o culto. Às vezes, eles ali não têm alguma função ministerial, assim. Mas é isso, sabe? Os pastores, eles são só mais um. O discipulador, ele é só mais um. E é isso que vai romper com essas tendências, né, que existem de manipulação ou de endeusar o discipulador, né? Então, assim, até para quem é líder, né, peça um feedback, assim, até a pessoa cresce em admiração
por ti, né? Eu tava falando de feedback, eu faço feedback com o pessoal do Kinder, né? No final do ano eu faço assim, eu mando um formulário para eles falarem, né? O que eles acharam e tal. E no final eu peço para que eles critiquem, assim, né? Os voluntários. Os voluntários, né? Os gerentes aqui, né? E daí depois eu chamo, porque daí eles falam o que eles quiserem. Depois eu chamo pessoalmente pra gente conversar. Por que tu falou isso? Por que tu me criticou? Não, pra gente conversar sobre aquilo, assim. E eu percebo o quanto eles crescem em admiração, assim, sabe? Tipo assim, de ter um espaço... Eles nem tem, às vezes, nada pra falar. Não é sobre o conteúdo. É sobre a disposição. Acho que tem muito mais a ver com isso, né? Sobre a disposição, assim, daí, tipo assim, ficam lá achando que eu sou o máximo. Nem sou nada, mas é porque, na verdade, é porque eu abri essa possibilidade. Então, assim, eu acho que até isso, assim, a gente no relacionamento se deixar vulnerável, assim, sabe? Acho que é muito legal, assim. Não precisa também... Se tu tem questões que são muito grandes, que tu acha que vai poder afetar a fé da pessoa, é óbvio que tu não vai estar contando, né? Tipo, sei lá... Daí tu conta para alguém que seja mais maduro, né? Sim. Não pra... Mas tem coisas que a gente pode abrir, que a gente tem a liberdade, que é como a Lari falou, né? Que ela acaba fazendo com as meninas ali. E que super funciona, né? E o encorajamento que eu dou é, tipo assim, se hoje Deus te confiou essas 3 mulheres, sei lá, que seja, invista nelas, sabe? Eu já entrei em muita crise em relação à amizade, assim, de tipo assim... Até que ponto eu vou me envolver profundamente se daqui um pouco eu não tô mais com elas, né? Mas isso eu acho que tá bem claro no meu coração agora. Invista tudo, dê tudo de ti nesse tempo para elas, que pode ser que depois vão ser outras pessoas, mas que tu marque a vida delas nesse tempo. E fica para sempre, né? Fica. Sabe que essa semana, encerrar minha participação dizendo o seguinte: essa semana eu recebi uma mensagem. Eu não fazia um discipulado formal com uma pessoa, mas é uma pessoa que andou muitos anos comigo, trabalhou comigo há 6 anos, a Paula. E hoje ela está em Caxias e é lá da igreja do pastor Vini, lá de Caxias da Onda, né? Ela me mandou uma mensagem essa semana, mandou: ei, amiga, deixa eu te contar uma coisa. Hoje a gente está falando sobre liderança, né? E daí e todo mundo sabe lá que ela é minha amiga de Gênesis lá, né? Ela disse que ela é meio, tipo assim, ficou meio... Acho que eu lembro dela. Eu lembro, meio que tipo assim, então, ele é amiga da Letícia, né? Daí disse que ela estava no GP. E daí disse que perguntaram de alguém que marcou e tal, não sei o quê. E ela disse: eu vou ficar calada, porque assim vai ficar ridículo, porque eu vou dizer, Lenise. Daí ela ficou quieta, né? Daí disse que o marido dela pegou e falou: a Paula quer falar. Daí ela acabou falando: olha, pra mim, essa pessoa é uma referência. Daí ela me mandou: olha, era o quebra-gelo do GP. Assim, eu quero te dizer que tu vai sempre ser. E, tipo, me mandou uma mensagem, eu achei tão legal, porque, meu Deus, só que eu não convivo com ela, assim, diariamente, já há mais de 10 anos. Então, esse investimento que foi feito lá, ele fica para sempre. A gente planta uma semente e fica para sempre. É minha amiga até hoje. Então, a gente não pode tratar as relações como... aqui agora vai ser assim porque eu preciso dessas pessoas. Não, vai ficando. E é uma relação de doação. Não é uma relação de interesse, né? De consumismo. É uma relação de doação mesmo. De amor. Deus... Pai, deu Jesus nos deu a vida e a gente dá a nossa para os vida irmãos. para os irmãos. Amém. Amém? Eu acabei de fazer o discurso, a Larissa deu um amém. Meu Deus, gente. Vamos. Bora almoçar que a gente tem mais. É isso? Amém. Amém. Um beijo para vocês e até o próximo Pod Nós.